Seja muito bem-vindo, eu me chamo Camila Reis. E eu me chamo Esther Guimarães e você está no Podcast Cria Aí. Gente, nosso convidado de hoje, ele é referência quando o assunto é marketing artístico. Faz parte do marketing de ninguém mais e ninguém menos que a dupla Jorge e Matheus há mais de 10 anos. Seja bem-vindo, Wesley. Que prazer ter você aqui conosco. E a gente já vai começar com aquela perguntinha, né? Como que você começou nesse meio? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Podcast Cria Aí, meninas. Até que enfim aconteceu esse encontro. Parabéns pelo projeto, tá lindo demais. Eu comecei há 12 anos e comecei junto com o Jorge e Matheus, desde o início ali de tudo. Já foi uma escola para mim, desde lá de trás. É uma escola para mim todos os dias, né? Eu sou do interior de Goiás, Goianira, que é uma cidade que fica a 30 quilômetros aqui de Goiânia. E, na verdade, eu comecei um pouco antes, plantando para colher, plantando a semente, né? Jogando energia, acreditando que um dia poderia acontecer. E eu sempre falei na minha vida duas coisas. Que eu seria jornalista, até desde criança, assim. Isso daí a gente focar, estudar e tudo mais, né? Mas acho que de 2005 pra cá, depois que a dupla surgiu, o Jorge e Matheus, eu comecei a falar que eu trabalharia com o Jorge e Matheus. Uau! E assim, sem conhecer ninguém que pudesse me levar pra perto deles, sem até mesmo ter condição de ir a um show, de pagar um ingresso ali pra ir a um show. Mas eu sentia uma energia tão boa de falar assim, quando eu falava, cara, eu ouvi esses caras, meu tio, naquela época era época de rádio, né, ou televisão, que estouravam artistas, né, o meu tio, ele tinha um carro, e aí eu entrava pra dentro do carro dele, ficava sintonizando nas rádios, procurando a voz, tipo, a voz pra reconhecer aquela voz, né, e eu reconhecia e falava, eles aqui. E aí, em 2011, eu tive a condição de pagar um ingresso para vir num show deles aqui em Goiânia. Eu lembro até que eu comprei no cartão da mãe da minha amiga. Era tipo R$60 os dois, e a gente ainda dividiu em várias vezes. Mas a gente foi nesse show e eu falei, cara, eu vou ficar na grade desse show, porque eu quero ver eles de perto. E eu fiquei na grade. Você era muito fã mesmo, muito assim. fã. E era o meu primeiro show. E não sabia que um dos únicos shows como fã, né, ali, e depois eu passaria a trabalhar com eles. E aí eu coloquei aquilo na minha cabeça, lá na frente, lá, eu tava com alguns outros amigos, eu chorei tanto, e esses amigos, eles lembram, eu chorei, e eles falaram que você tá chorando, eu falei, tô emocionado de estar aqui. E eu falei pra uma amiga minha, eu falei assim, eu vou trabalhar com esses caras aqui. Poder da atração, Poder da atração. E eu saí de lá, fui embora. Aí no ano de 2012 eu comecei a fazer faculdade, e aí 2012, jornalismo. Jornalismo. E aí no meu segundo semestre ali, eu conheci uma pessoa que começou a trabalhar com eles, resumidamente, assim. Só que essa pessoa, ela começou a trabalhar com eles, tipo, de um dia pro outro. Tipo, eu conheci ela nunca tinha citado sobre eles também, ela também não tinha contato. E ela começou a trabalhar com eles, tipo, no outro dia. E no outro dia eu falei pra ela, me leva pra lá. E ela me levou. E essa pessoa tá lá até hoje também? Não. Ou não? Não. Você ficou? Fiquei. Ela me levou. Sou muito grato a ela. Era pra acontecer mesmo. Era pra acontecer, exatamente. Uau. E aí, tô aí. Aí a gente era de uma empresa que gerenciava a carreira deles. Antes eles não tinham escritório próprio, entre aspas, mas era tudo bem organizadinho com eles, assim. Essa empresa juntamente com eles. E essa empresa, ela gerenciava a carreira também de Gustavo Lima, Matheus e Cauã. Então, eu participei aí dessa trajetória desses outros artistas também. Humberto e Ronaldo, Guilherme Santiago, Israel Novaes no auge ali da carreira, né? Alok, né? Alok, depois veio Wesley Safadão também, até Simone e Simaria também fizeram parte. Além de ter trabalhado com esses outros artistas, eu trabalhei com o Jorge e Matheus lá dentro. Então, tem 12 anos que eu estou com o Jorge e Matheus. Aí, depois eles saíram dessa empresa, foram pro próprio escritório deles. E eu fui juntamente com eles. Foi mais ou menos 2019. E tô lá. Um pouquinho antes da pandemia ali, Um pouquinho antes da pandemia, na área da comunicação, na área do marketing. Hoje eu tô como coordenador de equipe de comunicação, né? Então, tudo a gente ali tá de olho. A nossa equipe é uma equipe grande, assim, tem umas
10 pessoas, mais ou menos. Que legal. As Mas- pessoas não imaginam, a quantidade de gente que tem envolvida para fazer o negócio acontecer. Né? Exatamente. E assim, são vários profissionais e a gente vai analisando o que a gente precisa de mais. E ainda mais com essa turnê que a gente está agora, né? São vários projetos que vão surgindo em todos os anos, né? Anteriormente a gente estava com o projeto Jorge Mateus Único e viajando pelo Brasil. E agora a gente está com a turnê de 20 anos, que é uma turnê aí que estourou no país. Os meninos vão dar uma descansada ali depois dessa turnê. Mas a gente segue trabalhando, assim, no O trabalho 12. continua, né? Nossa, esse final de semana agora eu tava em Belém, Manaus, fiz Brasília, São Paulo. E assim vai. E aí você acompanha. Em todas as viagens, você tem que estar presente. Eu acompanho na turnê. Então, a turnê Toda a no turnê. ano, elas são 30 edições nesse ano de 2025. Só que assim, são 30 edições de da turnê, e tem os shows diários, né? Os shows diários, eles não demandam tanto, porque tem o produtor local. Então, o produtor local, ele resolve tudo Ele lá. cuida de tudo. O marketing a gente cuida do lado de cá, para vender o show, vender o ingresso até para esse show local, né? Produtor local. Só que a turnê, ela demanda muito mais, porque é um festival. Então, envolve a dupla, envolve mais horas de show. Logística, tudo muda, porque aí é tudo diferente. Responsabilidades A responsabilidade. Também, né? Aí, o trabalho na imprensa é maior, o trabalho no marketing é muito maior. Sim. E assim vai, a gente vai seguindo e vai acontecendo. Uau! E assim, qual que foi o impacto do boom das redes sociais no marketing dos artistas? Porque quando você começou, não tinha esse boom todo de rede social, né? Igual você falou, a gente ainda trabalhava com os lançamentos TV, rádio, as distribuições em rádio. Música era lançada na rádio. Eu lembro que quando eu entrei nesse mercado do marketing, foi mais ou menos nessa época também, ali de 2012, 2013... Os lançamentos, eles eram feitos em rádios. Eu conheço até umas pessoas, até hoje, não sei, o PC, que trabalhava com divulgação de rádio. Então, as empresas entravam em contato com esse pessoal para eles fazerem a distribuição. O que hoje a gente chama de distribuição nas plataformas era feito no rádio. O que representou para vocês, Wesley, esse boom nas redes sociais? O que mudou? Muita Essa coisa, mudança, né, de forma de se trabalhar, né? Sim. Você fez parte Dessa dessa virada, né? né? Fiz parte da virada. Quando eu entrei, a gente ficava estimulando, trazendo para a rede social. A gente estimulava as pessoas a baixarem as músicas no iTunes, né? Não existia plataforma de música para você ouvir. Tinha YouTube ali para você assistir o vídeo, mas ainda mais os artistas que eu trabalhei e trabalho, eles foram artistas que foram feitos pelo rádio, pela TV e pelo CD. O CD promocional que distribuía para as pessoas ali, tinha o encartezinho de papel com a fotinha deles, né? Sim. Então, era um outro momento de estourar artistas, de fazer grandes nomes. E depois, logo, vem as plataformas. Primeiro, a chegada ali mais forte das redes sociais, e depois a chegada das plataformas digitais, né? De streaming. Primeiramente, os artistas, eles foram muito... Eles não quiseram, não acreditavam que isso poderia acontecer. Não, o rádio, ninguém vai tomar o lugar do rádio, ninguém vai tomar o lugar da TV. Não acredito também que tenha tomado o lugar. Eu acredito que seja uma união de forças hoje pulverizado um complemento, né? para a construção da imagem. Porque sem a televisão também, só com a rede social ali, né, você precisa de uma comprovação. Olha, esse artista realmente ele está muito bem, porque ele está na internet, ele está no rádio, liga o som do meu carro, ele está tocando. Liga a televisão no domingo ali ou no sábado, ele está na televisão. Aí a pessoa vai acreditando e consumindo aquele artista, né? Então, lá atrás, foi muito difícil para os artistas, para eles migrarem para as redes sociais. Antigamente, eles não tinham esse pedido de faz uma foto, faz um vídeo. Era só... Desculpa. Era só os fãs pedindo, faz uma foto comigo, entendeu? Ou um programa de TV ali, tá filmando, tá gravando, 3, 2, 1, entendeu? Ou no rádio, vai começar? Começou. A demanda deles não era tão grande não igual era. Hoje suga muito, né? Hoje suga muito. Antigamente era cantar, aí agendava o programa e ia, né? Pronto. Fazia a foto com o fã. E naquela época também não tinha celular. Então o fã fazia foto como? Com a máquina fotográfica. Então nem todo mundo tinha acesso à máquina fotográfica. E aí chega as redes sociais, que aí pedia foto, pedia vídeo cantando. Aí eles... Agora tem roteiro de Reels. Roteiro. E eles começavam não. Tanto que foi difícil, tanto pro Jorge Mateus, que eu atendo,
eles não são de rede social, né? Até hoje. Inclusive, eles são low profile, né? Exatamente. Mas existem artistas que hoje são grandes artistas na rede social. Exemplo, o Gustavo Lima, que na época eu trabalhei com o Gustavo Lima dentro da Audiomix, e ele também não era um cara totalmente adaptado à rede social, entendeu? Ele chegou um momento da vida dele que ele virou essa chave, entendeu? Pra mim, ele é uma das personas, assim, eu vou falar mais inteligente porque ele é um camaleão, né? Sim. Ele vai se adaptando ao meio, às mudanças, e lançando produto. O que ele fez na pandemia com as lives. É A admirável. gente tem que reconhecer o talento, né? Sim, exatamente. É incrível. E aí foi mudando, aí chegou ali em 2015, olha só pra você ver o espaço de tempo, tipo, 2012 foi quando eu entrei, né, nesse mercado ainda era o CDzinho ali. Aí cheguei o Spotify no Brasil em 2015, que foi ali meio que a Aí força, começou, né? Aí Ali começou a começou briga. o negócio, né? os rankings, charts, quem tá em primeiro, aquela coisa orgânica, né, porque antigamente era tudo orgânico, né, hoje em dia as pessoas estão utilizando aí dos meios não convencionais para aumento de número de streams, levantar números, né, para uma necessidade de se mostrar no mercado, né. Hoje eu acho que foi meio prejudicial, hoje está prejudicial por conta disso, virou uma tendência de quem tá em primeiro, em segundo, em décimo, né, no top 50, e que começou a mexer muito com a vida das pessoas. E aí, a não qualidade, vem a não qualidade do material, né, porque qualquer pessoa que tem dinheiro, ela consegue chegar no top e tal, entendeu? Sim. Não é específico de uma plataforma, mas de todas as plataformas. Tem os meios ali de você trabalhar. O talento, ele não ficou em primeiro lugar. Exatamente. Então, o talento, a composição... Eu vejo até compositores falando assim... Tanto que eles têm que compor com uma velocidade. Antes eles compunham com o coração, né? Agora eles têm que compor com a mão e rápido. Ou com um teclado ali. Precisa estourar uma música, precisa de um tema, né? Então eu vejo até os próprios compositores mais antigos, assim, eles reclamando que... Não, e existia uma hierarquia, existia um negócio ali entre os compositores, porque quando eu entrei no mercado, eu entrei um pouco para esse lado. E meu sócio, ele era compositor, ele teve até um sucesso estourado, mas era assim, a galera se reunia para compor. Sim. E aí tinha os níveis ali, hoje eu vou compor com fulano, que compõe para Marília, que compõe para Maiara e Maraísa. Aí ele entrou nesse ranking. Não, agora, cara, surgiu uma oportunidade para eu ir compor lá com o Jorge. Tipo, e era, entre eles, era tipo para as influenciadoras ser chamada para um prêmio, para um reconhecimento. E aí parece que perdeu todo esse glamour. E eu acho que existe, o mercado existe em dois momentos ali. Mercado antes Marília e mercado pós Marília. Sim. Até que Marília, por exemplo, Maiara e Maraísa, elas eram compositoras, né, de grandes artistas. Elas eram então, por exemplo, tem um álbum do Jorge Mateus, Os Anjos Cantam, que a maioria das músicas... Que é meu álbum preferido. Entendeu? Calma é da Marília Mendonça, entendeu? Tem outras que é de Maiara e Maraísa. E aí, no momento que essas moças, essas grandes cantoras hoje no mercado, né? O momento que elas se tornam artistas. Zeneto e Cristiano, que eram compositores também ali, tinham o sonho de cantar, mas de ser um artista principal, mas eles se tornam grandes artistas. Eu acho que esses artistas em si, e tantos outros também, trouxeram a esperança, até mesmo para quem não cantava, de que ele poderia cantar. Sim. Entendeu? Aí eu acho que começou, não desmerecendo ninguém, mas começou uma bagunça. Surgiram inúmeros talentos, mas surgiram muitas pessoas que realmente não têm talento, mas que ela largou a composição, que era algo que ela tinha um grande dom, fazia de melhor, pra viver um outro sonho, talvez, que ela tinha, entendeu? Conheço um monte, lógico que não vou citar nomes, mas dessa época, dessa leva, que eram compositores que compunham pra Marília, que tinham sucessos incríveis, e eles não tiveram esse olhar, às vezes, de ficar onde estavam, e aí tentaram carreira, e se frustraram, e hoje você não sabe nem onde tá. E a gente tem que ver isso para nossa vida. Assim, a gente tem vários sonhos. Não, a gente não tem somente um sonho. Mas todos os sonhos que a gente tem, convém correr atrás para a gente conquistar. Por exemplo, vou contar algo para vocês que eu nunca falei publicamente em nenhum outro lugar. Mas lá atrás, quando eu externalizei trabalhar com o Jorge Mateus, eu queria fazer parte da banda. Entendeu? Então, assim... Wesley, mas você... toca violão, sanfona, alguma coisa? Bateria? Não. Eu queria estar Mas lá. eu falei assim, eu vou aprender a cantar. Ligado ao que a gente tá falando. Eu vou aprender a cantar e eu vou entrar pro time de backing vocals do Jorge Mateus.
isso vai acontecer. E eu pedi muito, muito, muito. Deu certo trabalhar com o Jorge Mateus, olha só pra você ver. Como eu precisava, que a minha mente, porque eu plantei na minha mente que eu queria aquilo, daquela forma, porque eu não pedi pra trabalhar, não pedi pra ser marketing do Jorge Mateus, eu queria trabalhar com o Jorge Mateus. O universo me escutou. Aí, por exemplo, eu entrei no Jorge Mateus. Aí hoje eu poderia estar aqui contando pra vocês que eu entrei no Jorge Mateus há 12 anos, que eu fiquei 2 anos com ele tentando ser backing vocal, mas eles queriam que eu fosse marketing, e eu não deu certo. quis, não deu certo. E eu tô aqui, entendeu? Então, às vezes, a gente entender pra onde o universo... Abraçar as oportunidades realmente que acontecem, né? Não Tipo deixarem elas passarem das nossas mãos e irem para outro lugar. É você fazer de um limão, uma limonada. Então, assim, quando eu entro nesse mercado, eu falei, cara, eles me deram essa chance, então aqui que eu vou me destacar e aqui que eu vou estudar e vou seguir. Me agarrar. Me agarrar. eu tenho uma pergunta aqui, mas eu acho que a gente poderia implementar também uma outra dúvida, assim, não dúvida, mas eu acho que mais um questionamento desse momento que a gente está vivendo agora, de 2 anos para cá. Que é assim, em relação às viralizações de áudio, elas influenciam muito, mas além disso, em relação à inteligência artificial, como é que tá isso sobre as composições, sobre tudo? Tipo assim, porque eu acho que a inteligência artificial, ela vem também no momento que tá todo mundo muito se falando, se usando, e aí a gente vê, por exemplo, um caso da Anitta que viralizou, né? Ela indignada, conversando com ela mesma na inteligência artificial, e a inteligência artificial falando pra ela, você não é a Anitta, eu sou a Anitta. E tipo assim, sabe, a gente tá num momento que tá tudo... Assustador, porque parece que não tem regra, não tem norma em relação, tipo assim, os direitos autorais desses artistas. Como que tá isso, assim, nesse Quando universo? você fala de regra, eu acho que, assim, tudo que é novo no mercado, né? Até lá atrás mesmo, as plataformas, como a gente tá seguindo, falando. Tudo chega sem regra, né? Às vezes eles pensam primeiro no projeto, lança, depois a gente vai ver como vai ser na trajetória do caminho, né? Então, eu acho que tá muito recente ainda. Acho que veio, assim, pra somar com a gente mesmo, com a artificial, com a nossa inteligência, né? Mas eu acredito que precisa ainda de um caminho ali para ser realmente transformador para o mercado da música, da comunicação. Talvez as pessoas estejam indo pelo caminho mais fácil ali, ao invés de explorar para algo que realmente possa agregar na vida delas, né? Tipo assim. Talvez explorar com inteligência, realmente, entendeu? Inteligência artificial, entendeu? Artificial. Então a gente precisa realmente colocar a nossa inteligência para... É igual as pessoas utilizarem o chat GPT, né? Para muitas coisas. Para criar projetos, para criar textos, para criar estratégia. Quantas pessoas falaram para nós, assim, que nós que somos de marketing, tipo, agora vocês vão perder o lugar de vocês, porque a inteligência artificial vai criar um planejamento. Se você jogar lá, vai criar. Mas realmente, será que vai fazer sentido? Será que vai dar certo aquilo ali? Será que... Entendeu? Ou seja, será que é a nossa inteligência aqui, que já vem há muitos anos sendo testada, né? E nós ainda não somos donos da verdade, né? Porque não trabalhamos com nada científico. Não somos médicos, engenheiros que viemos aqui com a somatória e falar X mais X é tanto. A medicina que é isso é igual aquilo, entendeu? O remédio para isso é aquilo. E a gente está sendo testado há muito tempo, né? Então, acho que precisa muito ainda ser testado para realmente sair, talvez lá na frente transformar o nome de inteligência artificial para outro tipo de inteligência, entendeu? Para somar realmente com a gente. E quanto aos áudios de viralizações aí, que o mercado está em constante mudança o tempo todo, né? Hoje, para a música, está sendo fundamental, principalmente pelos rankings, né? Que você posiciona artistas. Então, com esses áudios viralizados em TikTok, no Reels, nos aplicativos de vídeos curtos, você consegue trazer esse consumo para sua música dentro das plataformas digitais. Então, hoje faz parte do nosso planejamento de marketing para alavancar uma música, entendeu? Quanto mais você utilizar a minha música, mais o meu áudio vai subir, performar, atingir boas posições. Considero que é uma boa, um bom momento também, entendeu? Tá facilitando cada vez mais. Claro que não é fácil, mas vem facilitando para o trabalho do artista. E destacando novos artistas.
Que isso é importantíssimo, porque muitos artistas estão onde estão por conta de dinheiro, por conta de contato, relacionamento, entendeu? E a gente consegue ver que no mercado, que não é só o dinheiro, não é só o grande empresário que estourava inúmeros artistas de uma vez, que consegue estourar os outros novos artistas hoje. Democratizou um pouco, pelo menos, o acesso desses cantores que estão começando, né? Que não tem acesso a empresário, dinheiro, que às vezes... são pequenas pessoas ali que entram nas redes sociais, estoura uma música ali, de repente tá todo mundo sabendo, tá todo mundo conhecendo, começa a fazer show e aí vira aquela loucura, né? Sim. Eu acho que... Eu vou fazer uma fala até meio polêmica, mas, assim, os artistas que eu mais admiro e que eu acho, assim, estão no topo pra mim, eles são os artistas que continuam com a essência da música. Me preocupa muito essa leva de artistas que querem ser artistas já baseado na rede social. Lógico, eu acho que tudo é adaptável, Sim. né? Mas eu acho que é um pouco daquilo que você falou. As pessoas vão se esquecendo do da sentido, essência, né? Do sentido ali. que é compor. As composições de hoje, pra mim, antigamente a gente tinha composições muito melhores, acredito eu, né? E os artistas que eu acompanho, tipo assim, alguns artistas de nova leva, por exemplo, adoro Gilsons, Lineker e tal. Eles são artistas ali meio hypados, só que você vê que às vezes eles não estão ali batendo na tecla da rede social. E aí você vai ver porque eles estão focados nas composições e tal. E isso eu nem vou falar dos raízes, né? Jorge Mateus, um Chitãozinho Chororó, um Leonardo da Vida, um Daniel. São pessoas que prezam pelo amor ao que fazem ali. Isso. Não é sobre mostrar pra internet que ele é famoso. Eu acho que pra eles é muito difícil essa fase que a gente tá vivendo. É um desafio. Exatamente. E você acompanha um pouco de todas essas gerações, né? Todas as gerações, assim, as gerações passadas aí E também. as recentes, né? Muitos eles também não se adaptaram, mas continuam ali com a mesma fama, com o mesmo reconhecimento, com o mesmo amor ao que fazem, com a mesma criação, composição. Tira o tempo deles pra respirar, É porque a era que a gente tá vivendo hoje de internet, tá vendo muita coisa ruim também, né? Tipo, ansiedade, depressão, o aumento que teve. Quando a gente era mais jovens, não que a gente... Mas, assim, a gente não escutava falar tanto sobre ansiedade e depressão, né? Então, hoje a internet, ela trouxe isso. Ela enfatizou muito esse momento. E talvez por isso esses artistas, eles preferem ter a saúde mental Em dia. em dia pra ter em dia aquilo que eles têm de melhor, né? Pra entregar pro público. Aquilo que eles acreditam, né? Com certeza. É estranho. E aí a gente já puxa um gancho para a próxima pauta, que é a gente falar um pouquinho sobre os desafios e as estratégias usadas nos lançamentos de música no TikTok, que é uma plataforma nova, né? O que mudou esse ano? Que a gente fala assim, o TikTok ele vem de uma crescente, mas eu acho que esse ano... Do ano passado pra cá né? foi o boom, né? Boom, assim, Então, assim... Acho que quem não estava entendeu que precisaria estar. Sim. Então, eu acho que essa mudança... E aí entra mais num ponto de conflito com os artistas, né? Então, o que é para vocês tentarem trabalhar isso de uma forma que o artista fique ali no conforto dele mesmo? Tá tudo ligado o que a gente tá dizendo aqui, né? E é sobre isso mesmo. A gente veio ali época da pandemia, era de pandemia, que era a época das dancinhas, que pisadinha, dancinha, parece que era um novo mercado que ia alavancar muitos artistas, que eles iriam continuar, mas a carreira se constrói carreira e se constrói também sucesso. O Barões da Pisadinha e essa coisa de pisadinha, ela realmente veio bem naquele auge da pandemia com o surgimento do TikTok, né? Sim, e todo mundo fazia o... né? E quem não fazia tentava aprender. É verdade. Sim. Né? Então, assim... Só que aquilo ali pra gente também foi um momento de transformação que a gente falou, né? Foi a época dos áudios, né? E agora? Utilize meu áudio. Artistas que surgiram no TikTok que às vezes eles passaram assim na mão, ó. Entendeu? Por conta de estratégia de comunicação, construção de imagem e tudo. Mas a gente vive um novo momento do TikTok, não só do TikTok, mas das plataformas de vídeos curtos ali, né? Tipo o Reels também, que eu ligo muito, Kawaii, cada um com seu público específico. Mas para a música,
é você tá a todo momento tentando criar estratégia. Agora não existe mais dancinha, gente. A gente tem que ir para outro rumo ali, porque a gente tem que ter a nossa música bem utilizada lá dentro. Mas o formato de consumo, né? A gente vai entendendo. Acho que a principal estratégia, e talvez uma das primeiras para todas as redes sociais e tudo, é você entender o seu público, né? Sim. Quem é o seu público de cada plataforma e o que eu preciso entregar para esse público em específico. Eu trabalhei com um artista, ele tinha 16 anos na época da pandemia, agora ele tá com 21, eu acredito. E aí, esse rapaz, tipo assim, bem bonitinho, e aí a gente postava um vídeo dele ali, ele cantando, um extremo talento, Hugo Alvarez, o nome dele. E aí a gente publicava, a gente tinha o Kawaii como a principal plataforma ali que a gente o negócio Que ia lá pra dentro. ele. E sabe quem era o público dele lá dentro? Pessoas com idade mais alta, de 50, 55, 60 anos. Uau. 70 anos. Então, assim, talvez porque é uma plataforma que o maior número de utilizadores tem o aplicativo Android. Quem tem mais Android? O senhor, a senhora, entendeu? Então, mas a gente encontrou esse caminho lá dentro. Então, ele viralizava lá dentro muito fácil. Um vídeo dele batia 2 milhões, 3 milhões. Caraca. E a gente começou a ver que isso, com a estratégia que a gente estava utilizando, reverberava nas outras redes sociais. Tipo, me siga no TikTok. Ou seja, para a gente ter o TikTok dele bem seguido, ou o Instagram, a gente precisava trazer público do Kawaii. Então, ou seja, é você entender o seu público, onde está. O Hugo participou até do prêmio Kawaii, foi visto pelo Kawaii em São Paulo, foi para São Paulo participar com eles. Até Carlinhos Maia chegou a ver ele pelo Kawaii, porque ele foi pro Kawaii. Então, tipo assim, é você entender onde está o meu público. Essa semana, uma tia minha me mandou assim, olha o TikTok dessa moça. Eu tava em voo, eu recebi só o link, não consegui abrir o vídeo. E aí, ela falou, e aqui tá o Instagram dela também. Mas no Instagram ela tem pouquíssimos seguidores. Preciso ajudar ela, minha tia não é de marketing, mas ela falou isso pra mim. Preciso ajudar ela a virar a chave do Instagram dela. Aí quando o avião pousou, eu abri o Instagram e o TikTok. Aí quando eu vi o TikTok, no TikTok ela conversa assim com você, olhando dentro do seu olho. Ela fala tudo que você precisa ouvir. Ela fala ela mostra a intimidade dela, o que talvez ela deveria mostrar lá no Stories também, né? E no Instagram dela. E os vídeos dela super viralizados lá dentro. 3 milhões, 500 mil. E o Instagram dela, só fotos. Vibes. Ela não consegue. Fotos plenas, chique. E isso, entendeu? Então aí, tipo assim, aí eu só respondi assim pra minha tia. O que falta é ela fazer o que ela tá fazendo no TikTok, talvez lá no Instagram. Que seja nos stories. Seja criar um vídeo, um vídeo desse ali personalizado, mas adequado para o Reels. Sabe que eu tenho impressão que as pessoas, elas, na cabeça das... Eu tenho essa impressão desde muito tempo. Na cabeça das pessoas, se você fazer um conteúdo no TikTok, ninguém tá vendo. Sim. No Instagram, parece que tá todo mundo vendo. Tá todo mundo e vendo. aí, você fica... Você quer ir pro TikTok, só que você vai pro TikTok porque você acha que as pessoas da sua bolha... Como a gente passou por um momento, assim, que poucas pessoas estavam no TikTok... Sim. Muita gente tá lá e produz conteúdo que ninguém do seu ciclo acompanha o seu conteúdo. Exatamente. E no Instagram, toda a sua rede de contatos, porque é uma rede social ainda, né, o Instagram. Toda a sua rede de contatos tá ali, seus tios, seus parentes te julgando, falando a blogueirinha, seu chefe. No TikTok é diferente. Então, eu tenho essa impressão... As pessoas são mais livres, o TikTok permite no inconsciente das pessoas, o que é muito engraçado. Porque, assim, teve uma época que eu até comentei com a Amanda, que é a nossa colaboradora, nossa gerente de marketing. Eu falei um dia pra ela, falei, Amanda, apareceu um TikTok seu pra mim. Ela... Meu? Aí eu, apareceu um vídeo, tal. Ela, nossa, Esther, que vergonha. E tipo assim, realmente, não é uma coisa que ela posta no Instagram dela. Não. Então, assim, eu comecei a associar isso, e às Faz vezes sentido. é o caso dela também de
tipo assim, ela produz o conteúdo que ela é muito boa fazendo no TikTok, só que talvez o Instagram, no inconsciente dela, faz ela pensar, eu vou ser exposta, Mas é entende? engraçado quando você traz isso, essa percepção sua, e é algo que eu vivi na pandemia, porque, por exemplo, eu tinha coragem de postar um vídeo na pandemia, eu com os meus amigos dançando, fazendo dancinha. No TikTok? Mas jamais eu publicaria esse vídeo. Eu já fiz dancinha no TikTok, dublagem. Nossa, eu adorava fazer dublagem, nunca fiz isso no Instagram. Nossa senhora, eu também fazia. Então é sobre isso, é sobre você acreditar ali que... Mas às vezes o que você acredita não é o que realmente a plataforma tá te pedindo, né? Nesse caso, por exemplo, eu acredito muito que se ela transformar o conteúdo dela ali pro Instagram, pro Reels, ela vai conectar com pessoas. E também você ser coerente no que você tá fazendo, né? Porque não adianta você criar algo que você acha que vai super dar certo e depois você não seguir com aquela coerência. Tem uma linha, de raciocínio ali, né? Eu criei um Instagram de frases, foi até na pandemia mesmo, que eu tava bem ocioso, assim, eu criei um Instagram de frases e eu ficava publicando falando lá, recitando frases. O meu primeiro vídeo que eu postei bateu 100 mil visualizações. Caraca, um Instagram novo, do zero. Aí depois eu não tive coragem de criar o segundo, nem o terceiro, nem o quarto. Porque eu falei assim, não, meu chefe vai brigar comigo porque eu tô fazendo frases. Entendeu? Então, tipo assim, não era pra mim aquilo ali. Eu falei assim, vou fazer isso daqui porque eu acho que... Entendeu? Mas é isso, é você ter consistência naquilo que você se propõe a fazer. E se você não viralizar no primeiro também, você vai viralizar no 11º, lá na frente, depois de 100 vídeos publicados. Mas você tem que começar, né? Começar, exatamente. Sim. Jorge e Matheus estão nessa turnê de despedida que nós até comentamos, mas não entramos a fundo. Como o marketing está agindo nesse momento tão importante? Assim, como que está sendo isso, né? Primeiro, esse peso, essa responsabilidade, né? Uma turnê de despedida de uma carreira de 20 anos. A gente sabe que não é que, meu Deus do céu... Vai acabar para sempre, né? Mas não vai ser nesse formato, a gente entende que não vai ser nesse formato que existe hoje, né? Igual você mesmo comentou, que eles estão desacelerando, querem descansar um pouco. Então, assim, como é que tá sendo esse momento? Porque aí, depois de uns dias, a gente vê... navio do Jorge Matheus, cruzeiro do Jorge Matheus. Nick! E aí a gente fala, uai, gente, peraí. Mas não era uma pausa? Não estavam cansados? E aí? Faz parte da turnê ainda. O navio é um dos últimos ali, se não o último. Vai acontecer em 2026, mas é bem no início de 2026 ali. Na verdade, a gente já vem, assim, trabalhando muito, né, pro marketing aí dessa turnê também, né? Desde o meio do ano passado, talvez. Apesar de no sertanejo as coisas acontecerem muito de última hora, tá? A gente fala sobre planejamento, sobre estratégia, comunicação. É sempre assim, a gente sempre sabe. Se lasca. No final, só chega e fala assim, bora, todo mundo. Estamos atrasados. É pra ontem. Mas a gente vem trabalhando bastante ali, graças a Deus, e ao nome deles que eles foram construindo também, né, no decorrer da carreira. A turnê saiu como um sucesso ali, várias cidades esgotadas. De 23 que lançaram, 23 lançaram no início, 15 já saíram esgotadas, assim. Uau. Goiânia, por exemplo... Foi muito rápido, estourou, vendeu muitos mil ingressos, não posso falar de números aqui, mas vendeu muitos mil ingressos em 1 hora de evento. Em São Paulo, em 1 hora de abertura de vendas. Em São Paulo também vendeu tanto que lá tinha possibilidade de abrir data 2. Então, abriu a data 2, vendeu na segunda hora, vendeu mais 30 e tantos mil. E agora que a gente fez o show em São Paulo, já aconteceu, né, as 2 datas, abriram mais uma 3ª data para dezembro. Então, assim, é tudo estratégia de marketing, comunicação e etc. Mas os meninos, eles vêm aí nesse processo de descanso, porque eles vieram fazendo shows, assim, como artista estourado que tá começando, entendeu? Tipo, agenda lotadíssima. Fazendo ali 18 shows por mês, que aí pega todo final de semana, de quarta a domingo, né? Sempre viajando, sem descansar. Descansar, eu falo assim, eu tô vindo de um show agora que eu fiz na sexta e no sábado. Aí domingo a gente ficou viajando, cheguei em casa na segunda-feira. Eu tô cansado hoje, tá até hoje, entendeu? Aí, por exemplo, eles também estão cansados, só que eles já estão viajando hoje para outro show. Entendeu? O meu próximo é ainda no final do mês ou início do mês que vem, que o meu é turnê. Mas eles já estão indo. E assim, né? Vamos combinar. Você indo
não precisa estar no carisma, não precisa... a voz não precisa estar boa. Agora, imagina, né, no caso deles, porque além disso tudo, do cansaço físico, mental, tem que estar com carisma e você tem que servir. Tem que estar sorrindo, você tem que servir. Você tem que estar feliz, você tem que estar... Nossa, eu acho que porque se você se nega a fazer foto com fã e você não presta... Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês que eu não poderia ficar em outro lugar. Só que não pode, podcast criei. Às vezes eu evito de ir lá na frente do palco, assim, na grade ali, ou de andar no meio do povo, porque eu posso estar num momento que eu tô com muita pressão que tá acontecendo ali no bastidor, tô extremamente, meu Deus, não tá dando certo isso. Por exemplo, pessoas que vão, equipe de marketing que vai fazer cobertura em eventos e que não tem realmente uma experiência com o evento, a última coisa que ele vai pensar que ele vai precisar no evento é a internet. Ele vai pensar no dia. Ele vai testar a internet na hora do show. Entendeu? Se você realmente não tiver uma experiência de que não vai funcionar. Pra mim, todos não vão funcionar. Entendeu? A gente sempre trabalha com essa premissa. Sempre. Você tem que trabalhar assim. E aí, às vezes você chega num evento que você contrataram a internet só pra você, dedicada só pra você ali, e você chega lá e a internet não funcionou. E você tem que fazer funcionar. Que você tá ali pra isso. E às vezes nem você tá ali pra isso. Na turnê agora que já tá acontecendo, a gente tá tendo, em média, em equipe de comunicação e marketing, de 45 a 50 pessoas. Nossa. Em um evento. Viajando gente. de Goiânia pra cidade, determinada cidade, a gente deve ter no mínimo umas 15 pessoas da área de comunicação. Então, como que eu desloco a minha equipe toda de Goiânia? Eu contrato pessoas nas cidades, e eu chego lá, não tem internet, entendeu? É responsabilidade minha. É responsabilidade. Eu que sou coordenador, é responsabilidade de quem me coordena. Entendeu? Então, a gente tem que pensar em tudo. Você diz, como vocês estão nesse momento? Nós estamos vivendo o momento, a gente está vivendo aí as coberturas, nosso propósito maior é fazer uma extrema entrega na rede social de cobertura para as pessoas que não puderam comprar os ingressos, que eu vou falar disso também. Sentirem um pouquinho dessa vivência, né? Exatamente. E quem comprou o ingresso do show do Jorge Mateus em 1 hora de venda? Quem nunca foi. Entendeu? Quem foi, não conseguiu comprar. Então isso é curioso. Porque às vezes o fã não conseguiu comprar. Nossa. Entendeu? Porque quem esgota turnê em 1 hora? Artista internacional. Então às vezes a pessoa que gosta muito de Jorge Mateus e que queria ir na turnê, ela falou assim, não, meu cartão vira tal dia. Não, meu amigo... Amigo, tem como você comprar? Não, pode comprar amanhã, que tá de boa. Aí, esgotou. Então, muitas pessoas me chamam e falam assim, realmente esgotou? Não, era uma estratégia de marketing. Entendeu? Realmente acabou isso? Amigo, não tem mais. Meus amigos me chamam, minha mãe me chama e fala assim, mas o meu vai estar aí, né? Minha mãe ela fala assim pra mim. Talvez não. Olha, mãe. Talvez eu não vou estar conseguindo. Mãe, venderam até as cortesias. Venderam tudo, entendeu? Não deixaram de vender. Mas para o próximo ano aí, a gente, no descanso do Jorge Mateus, a gente vai descansar também junto com o Jorge Mateus, se Deus quiser. Um ano sabático, mas, talvez. Estaremos juntos com eles. E assim, não vai durar muito tempo. O spoiler que a gente tem aí pra trazer, que eles não vão parar. Né? Sabe o que eu acho mais interessante dessa área? Porque acho que só quem viveu trabalhando nessa área percebe que os artistas também são humanos. Sim. Eu nunca esqueço de uma situação que eu vivi, na época que eu trabalhava com isso. Eu fui para um festival Filamix lá em Balneário Camboriú, no final do ano. Na época eu estava com uma pessoa que trabalhava com isso. E aí eles montaram uma estrutura onde era um espaço de eventos que agora me fugiu o nome, que era um espaço de eventos bem famoso. E aí eles tiveram a brilhante ideia de fazer os camarins e ter uma bolsa, um bolsão com um cercado para que as pessoas vissem os artistas nos camarins. Meu Deus. E essa parte era uma parte, tipo, VIP do VIP do VIP. E a gente tava lá porque, né, a gente tava ali envolvido no negócio. E naquele momento, isso tem uns quase 10 anos, quase 10 anos. E aí eu olhei, e aí eu não esqueço dessa cena. Saiu o Jorge,
Ele deu uma respirada, assim, eu vi que na hora que ele viu, assim, né, o tanto de gente e tal, ele deu uma respirada, aí ele deu uma viradinha de lado, ele trouxe um sorriso. Eu acho que ele deve ter pensado, me sentir um animal do zoológico. Porque as pessoas, assim, e querendo pegar e tudo mais, eu falo, as pessoas não entendem o lado humano do artista. Sim. Ela só julga, porque ele tem que ter, sim, carisma, ele não quis ficar famoso, né? Mas ele não queria fama. Então, às vezes, quando a gente vê esses ataques dos artistas, assim, de estresse, de surto e tudo mais, é porque eu acho que ele já começa a se questionar, será que eu sou mesmo humano, né? Será Ou talvez estava naquele momento passando assim, igual eu acabei de falar, tipo, resolvendo alguma coisa. Imagina, eu tava resolvendo um repertório aqui e uma pessoa gritando do lado e ela fala, meu Deus, eu tenho que subir no palco, resolver esse repertório e atender ele. Eu não posso deixar de fazer os 3. Eu não posso deixar de ser simpático. Ao passo que ele sabe que ele precisa do fã. E a simpatia, ela vem da pessoa também, né? Ela sabe. Quando a pessoa não é simpática, ela realmente... Eu trabalho com pessoas excelentes, profissionais, que estão na minha equipe, que ela não tem a simpatia que talvez eu tenha, entendeu? De sorrir, de conversar. Tipo assim, entra na reunião, aí troca ali as palavras necessárias, entendeu? E as pessoas até falam assim, ó, e aí fulano, tá aí ainda? Tipo assim, entendeu? Mas é um excelente profissional, tá ali pra prestar esse serviço, a entrega e cada tudo. um no seu quadrado, literalmente, né? E o artista, eu acho que assim, ele nasceu pra ser artista. Igual, a gente nasceu pra fazer o que a gente faz. Todo mundo, entendeu? Então, se você trabalha se você tem uma empresa e essa empresa dá super certo, ou também não tá passando por um momento dos melhores, essa empresa era pra ser sua, entendeu? O artista era pra ser seu. Eu tive com um fã que eu fui levar ao camarim, tem uma ação que eu faço, que a gente faz, nossa equipe, que a gente chama fã número 1. A gente coloca o crachá na pessoa que tá ali no palco chorando, implorando pra alguma coisa, um abraço. E aí ele, no decorrer do caminho, ele é coroado ali com aquele crachá, tipo, você vai no camarim, aí a pessoa já, né? E eu fui levar o fã no camarim e o fã falou assim pra mim. Também não tinha contado isso em outro lugar, porque acabou de acontecer isso no final de semana. Várias quentinhas aqui, gente. E aí o fã falou assim, ó, não, era uma moça, deixa eu trocar de lado aqui, porque isso não é o meu melhor lado. Aí naquele momento, eu falei assim, o melhor lado do artista você não quer saber, né? Aí o artista virou pra mim e falou assim, o meu melhor lado é a alma, e sorriu. Então aquilo pra mim, tipo assim, que tapa. Foi um tapa na minha cara, no sentido de, meu cabelo não tá legal pra eu ir nesse podcast hoje, meu óculos tá quebradinho aqui do lado, arranhado, vão falar do meu óculos, minha camiseta tá rasgada, então não é sobre isso, é sobre você ir e fazer o que você tem de melhor pra entregar, entendeu? Então isso serve pra todo mundo. Sim. Aí eu voltei de lá até me olhando pro espelho de forma diferente. Olha só. Eu precisava ouvir aquilo para eu ter um aprendizado. Aquela fã precisava ouvir aquilo. A equipe de fotógrafos de vídeo precisavam. Todo mundo, a gente foi conversar isso depois. Acho que impactou todo mundo, né? Impactou todo mundo. Veio como um acalanto, assim, pra gente, sabe? E, tipo, eu olhar no espelho e falar assim, pra mim, foi uma das melhores frases que eu ouvi na minha vida. E a forma que foi dita, sabe? Com toda a educação do mundo, com todo o carinho do mundo. Ali, né? O meu melhor lado é a alma. Nossa. Então aí você entende. Você entende que esse artista era pra ele estar ali. Ele merece estar ali. Ele merece estar ali, entendeu? Citando outros artistas, como a gente falou, Gustavo Lima, Maiara Maraíza, Marília Mendonça, vários outros, Leonardo, Daniel, eram para essas pessoas estarem. Veio da alma deles, entendeu? Então, aí, por exemplo, como eu voltando a falar que eu quase não vou lá na frente da grade, eu vou quando eu preciso. Aí eu tenho vergonha, tipo assim, de fazer uma foto comigo, porque você chega na cidade, você também é atração pra algumas pessoas. Claro, você tá ali o tempo todo. Tá? Não é todo mundo, não. Mas, tipo assim, aí vem um fã que te acompanha na rede social e ele fala assim, nossa, pelo amor de Deus, deixa eu tirar uma foto com você. Aí eu fico com vergonha, tipo assim, nossa, não é meu trabalho tirar uma foto. Não é pra mim. Entendeu? Mas, a gente tá, às vezes a gente se preocupa, né? Essa foto não ficou boa, né? Tira várias, tira 10 fotos e aquilo. Imagina o artista que ele só pode tirar uma.
que ele tem que tirar. Não é que ele pode, mas, tipo assim, ele não tem Ele tempo tem pra tirar prazo pra várias. aquilo, né? Então ele chega, tipo, ok. Entendeu? Caraca. Engraçado. Nossa, tocante. E pra finalizar, tem cortesia? Eita! Alô, mãe! Liga pra elas aqui. Quais os projetos para 2025? Agora que a gente tá nessa fase, né, de encerramento, pausa, o que tem para esse 2025? Na Não verdade, só a gente de- já pode falar 26, né? Não só sobre Jorge Mateus, mas sobre sobre você, tudo, sobre sua seus carreira, sua projetos, agência. Então, Jorge e Mateus, eles estão aí, né, entregando tudo nesses shows que vale muito a pena estar presente, né? Eles provavelmente vão vir com um projeto novo aí, né? O último que eles gravaram agora foi Check-in, mas provavelmente deve vir algo aí especial. Não posso dar certeza. Mas provavelmente, assim, um spoiler do que vai vir. Não quero receber aí. uma carta do RH. Mas com certeza vai vir alguma coisa aí pra eles na carreira. E meu, assim, do meu lado, é que eu tô fazendo os meus hora de dar play ali, né? Assim como eu dei play lá atrás na minha vida, na minha trajetória. O meu projeto Hora de Dar Play, tô aí fazendo. Tá sendo um sucesso, né? Obrigado. Graças a Deus. Impactando pessoas, contando a minha história ali, né? Mas não é sobre mim, é sobre elas acreditarem nelas mesmas, né? Que antes de uma coisa que você, tipo assim... Ai, por que eu queria tanto trabalhar com um artista tal, né? Vem ali uma semente para você plantar, né? Então, eu ensino meio que do meu jeito, da minha forma, como que você pode plantar essas sementes de acreditar em você também, né? Aí eu tô com algumas edições aí para lançar e seguindo, né, com a minha agência, que é a Escada, que eu atendo outros artistas ali. Meu foco são artistas iniciantes, porque eu quero trazer um outro lado ali e outra percepção para esses artistas também. E é muito isso. legal, porque você tem essa expertise, né? Então... Que artista não quer ser cuidado por você, né? Exatamente, né? Com seu know-how e tudo, expertise, eu acho que é muito legal isso. Quem sabe, né? Se seu projeto aí não vira um livro, né? Nossa, olha só, tudo acho seria legal. chique. Meu Deus do céu, é uma boa ideia. Acho que, aí. né? Mas eu tô aí. Já tem tempo, já tem uns 5 anos já que eu tenho esse projeto, sabe? Agora em 2025 eu tô colocando em prática e assim, é muito bom você sentar com as pessoas e receber, tipo, nossa, como eu saí de lá do dia, eu fiz para 50 pessoas só o primeiro, né? E aí, falei, gente, será que vai preencher 50 vagas? Meu Deus do céu. Aí, daria para preencher 100. Graças a Deus a procura foi grande. Mas quando eu saí de lá, que as pessoas realmente falaram assim, por conta daquela dica sua, eu comecei a dar start em um projeto meu. Sabe? Assim, Cara, você isso fica... É muito... Ai, é muito... O coração, fica né? quentinho, ele fica né? preenchido, Mas né? você sabe que você pode inspirar pessoas. E esse final de semana agora, alguém me perguntou assim, me diz aí quais são os seus... Era numa palestra que eu fui. Me diz quais são os seus próximos passos. Você vai ser professor de faculdade? Eu achei engraçado, sabe? Tipo assim, a pessoa ligou ao que eu estou fazendo com uma outra profissão no futuro. Quem que sabe, talvez... né? Olha aí! Eu ri e fui embora rindo, assim, pensando. Falei assim pro Corta Vinícius. pra daqui uns anos ele na faculdade contando essa história. Falei até pro Vinícius, falei assim, Vinícius, mestrado é quanto tempo? Deixa eu Adoro. fazer essas contas aqui mesmo da O Nazaré. Vinícius riu e falou, pelo amor de Deus, vamos viver isso daqui. Sossega. Tommy. Ai, que demais! Mas é isso, Que gente. papo gostoso, gente. Nossa, eu amei Entendeu? muito. Ai, Achei muito bom falar com demais vocês. essa conversa. É um universo foi muito bacana, né? E a gente teria, assim, legal. muitas outras Muita horas coisa pra de muitas falar. coisas aqui, né? Não, Mas agradecer sua presença, é uma Obrigado. honra receber você. Parabéns pelo trabalho, pelo caráter, pela personalidade. A gente sabe que esse é um meio extremamente difícil, né? E eu fico muito feliz da gente ainda encontrar pessoas assim com a sua essência nesse mercado. Obrigado, muito obrigado mesmo. Obrigada. Pela oportunidade. Contem sempre comigo pra qualquer coisa. E Tamo você aqui. conosco. Muito obrigado. Obrigada, gente. obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.